E o Domingo Espetacular vai mostrar agora a investigação sobre a morte do cachorro Orelha. Um caso de extrema crueldade que causou comoção e revolta em todo o Brasil, inclusive no mundo inteiro. No dia 16 de janeiro, recebi uma informação de que um cachorro era chamado de Orelha. Ele estava embaixo de um carro, aqui, agonizando. O laudo atestou ali lesões na região da cabeça, né, que seriam compatíveis com instrumento contundente. E os suspeitos seriam adolescentes. Ele jamais faria isso com um cachorro. O que você vai ouvir a seguir é forte e descreve as consequências de uma violência extrema. O laudo médico é preciso. Lesão grave na região da cabeça, principalmente na face esquerda, com inchaço em grau grave, inchaço do olho esquerdo, sangramento na boca e no nariz e possíveis fraturas na mandíbula e maxilar. No primeiro momento eu achei que ele estava morto também. Quem encontrou o cachorro foi a Fátima. E aí o veterinário me disse, para mim ele não é atropelado e sim espancado. E aí ele me mostrou a situação e que esse cachorro não foi espancado dia 5, ele já tinha 2 ou 3 dias de espancamento. Orelha morreu por causa dos ferimentos. E foi feita eutanásia, porque estava muito mal. Um dia depois da morte do Orelha, outro animal também foi encontrado com sinais de tentativa de afogamento no mar. É o Caramelo. Caramelo! Ele foi socorrido por moradores da Praia Brava e sobreviveu. Caramelo foi adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, e está bem. Eu, minha esposa e a minha filha já tínhamos um outro cachorro adotado, um chow-chow. Agora a gente está adaptando ele na nossa casa para poder dar uma vida de qualidade para ele. Caramelo, Orelha e Pretinha moravam num terreno baldio na Praia Brava, um bairro nobre de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Os 3 viviam nas ruas e recebiam os cuidados dos moradores da região. O Orelha era aquele cachorro que chamava, ele ia, ele era muito dado, sabe? Estava sempre feliz, toda aquela coisa, protetor, ele sempre protegeu a preta. Orelha e Caramelo foram agredidos à noite. Eu senti falta dele na rua onde ele ficava. Aí saiu o comentário, ó, mataram o Orelha. Estes vídeos feitos pelos moradores do bairro mostram como Orelha, Caramelo e Pretinha conviviam com as pessoas. E deixa eu ver seu machucado como tá. A morte violenta de Orelha deixou os moradores da praia em choque. O que me moveu fazer o BO, ir atrás de saber o que fizeram com o cachorro, foi por amor a ele. Saber por que fizeram isso, quem fez, como foi. Aonde? Quando? Por ser um cão comunitário, o Orelha não ficava somente aqui nas casinhas. Esse daqui era um trajeto frequentemente feito por ele. Ele saía daqui e ia até a praia, que fica a poucos metros de distância. Por enquanto, a polícia diz que não há imagens das agressões, mas essa é uma região com muitas empresas e moradias. Os investigadores tiveram acesso a mais de 1.000 horas de gravações de câmeras de segurança que estão sendo analisadas. Desde o último momento que ele foi visto bem até quando ele foi levado ao atendimento médico veterinário, nós tínhamos 72 horas para análise de 14 câmeras de monitoramento, tanto públicas quanto privadas. Na linha do tempo que foi fornecida pelos delegados, no dia 11 de janeiro, os adolescentes estariam envolvidos em outros 2 atos infracionais. Na sequência, teriam ocorrido alguns fatos, como um furto praticado também por adolescentes em um quiosque existente na Praia Brava,
ofensas contra um trabalhador, um porteiro que exerce as suas funções nos condomínios, e também essa situação envolvendo a coação do curso do processo e, por fim, a colocação de uma bomba e uma explosão nas imediações de uma residência na Praia Brava. Precisamos saber o que os adolescentes estão fazendo, e quando nós temos acesso e percebemos que algo está muito errado, ou fora do controle, ou muito violento, nós temos responsabilidade de colocar limites, contenção e deixar claro qual é o limite. No dia 13 de janeiro, surge um novo elemento na investigação. Estas imagens são de uma câmera de segurança. Pouco depois da meia-noite, esta mulher sai com um rapaz de bermuda de um dos condomínios à beira da praia. Os dois passam pela guarita. Ela fala alguma coisa. De acordo com testemunhas, o adolescente xinga o funcionário. O homem de calça branca, que vê tudo, é um antigo morador do prédio. Minutos depois da saída de mãe e filho, o pai do rapaz, grisalho de camiseta e bermuda preta, aparece, acompanhado do tio do adolescente e de uma mulher de vestido estampado. Eles conversam com o vigia de camisa social branca. A discussão começa. Uma mulher que tenta falar também é empurrada pelo homem de camisa escura. Segundo as investigações, o pai do rapaz queria fotos e vídeos que o porteiro supostamente teria colocado em uma rede social e que poderiam provar que o adolescente fazia parte de um grupo de arruaceiros na região. O vigia Bruno não quis dar entrevista com medo de represálias. Segundo o relato do nosso cliente, ele não possui nenhum vídeo, não filmou nenhum ato, inclusive ele não presenciou o ato também. Diante deste fato, a polícia investiga se houve coação. Segundo denúncias, o tio do menino estaria armado. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, visando apreender a arma, nós identificamos que na casa havia substância ilícita, drogas, e aí então ele foi autuado por posse de drogas para o consumo próprio. Quanto mais violência vai ser gerada. Então, acho que nessa situação, tem duas coisas que são muito importantes pensar. A permissividade e aceitação de comportamentos violentos e como colocar limites em situações que estão muito erradas, sem que esses limites aumentem a violência. Os 3 homens foram indiciados. Em paralelo, num outro inquérito, as investigações levaram aos nomes de 4 adolescentes que eram suspeitos. Alexandre Cali, advogado de 2 dos investigados, alega que os clientes realmente tiveram uma desavença com o vigia. O porteiro teria enviado um áudio informando que parece que os adolescentes teriam causado a morte de um cão e maltratado outro. Eu conversei com esse adolescente e esse adolescente veemente falaram comigo que não tem nenhum fato relacionado à agressão aos animais, inclusive eles possuem animais de estimação. A polícia recolheu as roupas e os celulares de 2 dos adolescentes. Outros 2 estavam em viagem para comemorar a formatura do ensino médio. Quando eles chegaram no aeroporto, nós fizemos então a apreensão dos seus telefones celulares e também de outros objetos que possam aí auxiliar na elucidação desses fatos. No dia seguinte, sexta-feira, eles foram ouvidos. O advogado de 2 dos rapazes investigados diz que ainda faltam provas de que a responsabilidade pela morte de Orelha seja dos adolescentes. Os adolescentes que, porventura, estivessem perturbando a ordem pública, causando danos a algum estabelecimento que seja público ou privado, é bem diferente do que torturar e matar um cachorro que era querido por todos. Por isso que nós, não só os familiares como os adolescentes, somos os maiores interessados em também apurarmos a verdade. Esta imagem, obtida com exclusividade, mostra um dos adolescentes investigados na beira da praia na manhã do dia 4. Nessa data, Orelha teria sido morto. Ele está acompanhado de outra adolescente. Os investigadores já tiveram acesso ao registro e convocaram a testemunha para prestar depoimento.
A polícia descartou a participação de um dos adolescentes. Ele passou da condição de réu para testemunha. O Domingo Espetacular conversou com a família do adolescente que foi retirado da investigação. Menino de 15 anos. Desculpa. A família tinha saído da Praia Brava no dia 5 de janeiro. 15 dias depois, um amigo do pai avisou que o filho estava sendo acusado da morte do cachorro Orelha. Pai, é impossível. Eu nunca vi o cão Orelha. E aí, a partir daí, nós fomos atrás de informações. Fui registrar boletim de ocorrência, pela citação do nome dele. Todos se apresentaram à polícia, mas como as investigações estavam em andamento, as ameaças aumentavam. Ataques de todos os lados, pessoas famosas, perfis falsos, nos chamando de assassinos, família de assassinos. Ele jamais faria isso com um cachorro. O adolescente teve o celular e as roupas apreendidos pela polícia. Lá na Praia Brava ele não andou com esses meninos, isso está bem claro em todas as conversas. A delegacia responsável pela investigação dos supostos atos infracionais cometidos pelos adolescentes pretende finalizar na próxima semana a análise dos conteúdos dos celulares apreendidos. O objetivo é cruzar os dados das mídias digitais com as informações dos depoimentos. Somente depois disso será possível estabelecer qual foi a participação de cada um. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que nos últimos 5 anos, o número de processos abertos de maus tratos contra animais cresceu aproximadamente 1.400%. Em Santa Catarina, no mesmo período, o número de processos abertos de maus tratos cresceu 18.000%, indo de 4 casos em 2021 para 725 casos em 2025. Como alguém faz isso com um animal, assim, 10 anos na comunidade, fazendo isso com o animal e fica assim? Eles negam, inclusive, eles relatam para mim que eles não estavam, eles relatam que um dos cachorros, o amarelo, estavam brincando com o cachorro, brincam com o cachorro, deram água para o cachorro. A gente quer concluir e verificar qual os adolescentes que participaram dos 4 casos para que eles possam ser internados. Nascer do sol nessa praia é incrível. Incrível. E eles sentavam aqui e ficavam os dois olhando essa paisagem. Quem são os verdadeiros irracionais? É a pergunta que fica. Esse caso do cachorro Orelha realmente precisa ser investigado a fundo e os responsáveis punidos de acordo com a lei. Injustiça e flagrantes como esses precisam acabar. Hoje, brasileiros de várias partes do país foram às ruas para pedir justiça pelo cachorro Orelha. Em São Paulo, uma multidão se reuniu ainda pela manhã na Avenida Paulista, carregando cartazes e os participantes, inclusive, pediram o fim da violência contra os animais. Em Florianópolis, cidade onde Orelha foi morto, um pequeno grupo se concentrou na Beira-Mar, norte. Alguns manifestantes levaram seus cães ao protesto. As ruas de Belém foram também tomadas pela população e muitos animais participaram do ato. Na capital baiana, o Farol da Barra foi o local escolhido para os manifestantes pedirem por justiça. A indignação pela morte de Orelha mobilizou ainda diferentes protestos em outras cidades pelo país. Vale lembrar que para muitos casos de maus-tratos, como o do cão Orelha, a lei prevê pena de até 5 anos de prisão. Se os agressores forem menores de idade, eles ficam sujeitos a medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.